Olá, seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber, um oferecimento do Instituto MTC, Clínica de Ozonoterapia e Acupuntura. É com muita honra que recebo aqui, hoje no nosso estabelecimento, aqui no Você Precisa Saber, o Dr. Munir Thanos. Ele é perito, judicial, trabalhista, é um fisioterapeuta que atua há mais de 30 anos e tem essa honra de dedicar essa profissão de perito. Atua em mais de 23 estados brasileiros. Dr. Munir, seja bem-vindo. Obrigado por nosso convite aqui no programa Você Precisa Saber. E antes de começar, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Boa tarde, público ouvinte. É com muita satisfação que mais uma vez me apresento aqui no seu programa. E a minha vida sempre foi procurar servir. E eu sempre, desde a clínica, procurava sempre a maneira mais justa de estar com os nossos pacientes. E eu acabei fazendo, na época da minha clínica, procurei fazer o curso de Direito, porque eu queria uma inovação na minha área. E eu acabei procurando, até por coincidentemente, eu não falo muito em coincidência, mas né, tudo levou a traçar esse objetivo. Eu fui assistir uma audiência na Vara do Trabalho, que valia ponto para o nosso trabalho, e um juiz me viu de branco. E ele falou, você é o quê? Dentista, médico, fisioterapeuta? Eu falei, eu sou fisioterapeuta e trabalho com ortopedia. Ele falou, olha, eu tenho uma audiência próxima agora e eu gostaria de ver com você se você entende bem de tendinite, não da patologia em si, mas de como desenvolve o quadro. Então, vou pedir para que a próxima audiência seja protelada um pouquinho e possa vir, né, você analisar para mim. E nisso ele sentou comigo lá e a gente analisou e eu fui feliz na maneira que eu pude passar a ele o quadro daquela cliente, né? Independente da resposta, eu passei um quadro e ele falou, é exatamente isso que eu entendi também. Você mexe com perícia? Eu falei, não, mas é esse o meu interesse. Ele falou, então é o seguinte, eu vou começar a nomear você. Eu falei, não, só que antes de nomear, eu vou fazer um curso, porque para que eu possa ser justo, para que eu possa procurar servir com exatidão, eu tenho que fazer procurar uma demanda que eu possa saber como mexer, não chegar lá e procurar aventura. E ele ficou muito grato. Aí eu fui procurar o curso em São Paulo, e fiz o curso em 2 etapas, foi muito, muito bom. E quando ele ainda me procurou, ele falou, eu já estou te esperando. Eu falei, aguarda um pouquinho, doutor, aguarda um pouquinho. Ele falou, mas Munir, já estou te esperando, eu tenho um monte de coisa para te nomear. Eu falei, doutor, só um pouquinho, deixa eu só analisar, deixa eu só montar um script, na verdade um esqueleto, né? E ele falou, olha, estou no aguardo, eu não vou esperar muito não, hein? Já vou começar a te nomear. Aí eu comecei a ler, montar um esqueleto, tudo era muito igual, todo mundo igual. Eu falei, peraí, eu não posso ser igual aos outros. Cada um tem seu sol. Eu quero o meu sol com brilho a mais. E eu comecei a montar e fui trabalhando, cheguei a atender 20, 25 perícias por semana. Então, foi isso que eu agradeço muito a Deus, porque realmente sempre fui tudo com muito amor. Nunca foi por interesse financeiro. O financeiro, ele vem. Quando você faz... Uma sequência. Uma consequência, porque se você faz com amor, a coisa vem, entendeu? Ela vem, o caminho vem. Então, eu não tenho que reclamar. E atualmente atendo 23 estados, entendeu? E eu tenho médicos que trabalham comigo, hoje está em média de 36 médicos comigo, eu tenho contadores, tenho advogados, hoje eu atendo mais ou menos 246 escritórios a nível Brasil, atendo mais ou menos 300 e
mais ou menos 340, 350 juízes a nível Brasil. Contadores, eu tenho inúmeros contadores, engenheiros, tá? Eu só não estou lidando com a situação de civil, da parte família. Eu tenho colegas que mexem com isso, porque não é a minha área e eu também não gosto muito, porque é questão de violência familiar, doméstica, pedofilia, isso é uma coisa que, sabe, eu não gosto. Perfeito. E a parte de criminalista, que também tem colegas nossos. Perfeito. Tá? Então, realmente, essa é uma introdução. E eu acabei gostando, e o outro lado foi que eu tive que parar a clínica, porque foi ficando pesado demais. E é uma coisa que eu senti também. Mas eu tive que ter uma decisão na minha carreira. Perfeito. Doutor Munir, aqui dentro desse programa, você precisa saber, por isso que tem esse nome, através da nossa curiosidade do dia a dia. Você, como fisioterapeuta, como que você imaginou na época que você atuava dentro da fisioterapia, que a fisioterapia era uma coisa muito simplificada naquela época, né? Praticamente Sim. o quê? 30 e poucos anos atrás. E não sabia o que era a ramificação da fisioterapia e principalmente perícia. A minha pergunta é: qual é a diferença perícia médica e perícia fisioterapêutica? A perícia médica, ela tem um diferencial que o periciando chega no dia da perícia com os exames ou alguns detalhamentos, tá? Então, ele pode fazer até um diagnóstico ali e fechar. Já dentro eu vou entrar mais dentro da minha área, tá? Com certeza. Na área da fisioterapia, quando a gente recebe o processo, a gente já tem toda uma análise dos exames. Então, o que o juiz quer? Muitas vezes, ou um detalhamento do nexo de causa, tá? Ou um detalhamento da ergonomia, se aquilo levou àquela determinada patologia. Essa determinada patologia, ela vem de uma causa inerente a um vício postural, tá? Como, por exemplo, hoje se fala muito em Ler, Dort, né, que são as tendinopatias, causas de coluna, né, postura sentado incorretamente, as tensões, né? Então, o que acontece? Já vem ali fechado o quadro para a gente, ela já vem com os exames, nós não estamos fechando o diagnóstico. O nosso diagnóstico é funcional. Então é bem diferenciado. Nós não estamos entrando num diagnóstico médico, nosológico, nós estamos entrando num diagnóstico funcional. E amelhando uma situação que o colega médico não tem, que é a grade, tá? Da biomecânica corporal. Alguns entra dentro da fisioterapia. Então, alguns profissionais, colegas, eu chamo de colegas, porque não deixam de ser da saúde, e eles também chamam a gente de colegas. Os colegas médicos perguntam: Munir, poxa, eu tenho uma dúvida sobre isso aqui. Então, a gente sempre ajuda um ao outro. Então, essa questão daquela situação de ver você como como eu posso dizer, um rival, caiu muito por terra. Porque há muitos anos atrás, o juiz pedia uma perícia clínica médica e pedia junto uma perícia do fisioterapeuta, mas não para saber se um está errado e o outro não. Era para amelhar a situação e saber com maior comprovação, maior fidelização, fidelidade, para que pudesse esclarecer e puder bater o martelo com maior clareza, entendeu? Poxa, o médico falou que tem, o fisioterapeuta também comprovou que tem. Ou não comprovou aquilo, mas o fisio falou que aquela situação ali tem, porque a caracterização dentro da parte postural ocorreu aquilo, que muitas vezes passa despercebido, entendeu? Pelo médico que não tem aquela capacitação. E tem situações também inversas, que não é nossa. Então a gente também precisa do colega médico. Isso é muito importante. Literalmente
parceria. Perfeito. Entendeu? Nada de um querendo entrar no mérito do outro. Muito pelo contrário. Eu fiz muitos colegas enxergarem isso. Pô, Munir, mas você está fazendo uma perícia, né? Olha, você está fazendo essa perícia aqui, eu já acabei de fazer, você está fazendo... Não, essa minha é funcional. É só para comprovar se aquele quadro, você comprovou que ali no exame ele tem, você fez ali e eu estou comprovando os testes, mais o local que vocês não vão. Então a gente faz essa parte, entendeu? Porque aí nada mais justo do que você colocar para o juiz que aquilo ali realmente condiz ou não condiz. Então, um complementar do médico. Sim. Perfeito. E uma coisa muito vantajosa, né? Porque você evita muito erro, né? E como que está a visão de uma perícia fisioterapêutica hoje aqui em Campo Grande, de uns anos para cá? Mudou muito na época, da sua época? Sim, melhorou muito. Hoje está sendo muito procurado? Tem muitos colegas que estão fazendo. Ocorre ainda da questão dos conselhos, né? O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Fisioterapia. O que acontece? Quando se coloca perícia médica, né? Geralmente o Conselho Federal solicita para que o médico perito, que foi o médico que vai ser o perito, ele não deixe outro da outra área entrar. Mas há médicos que não têm esse problema, entendeu? Nós já entramos em várias, tá? Nunca tivemos problema. Alguns mais tradicionalistas não permitem que entre. Agora, quando é uma perícia técnica, que é o do médico, que vai ter fisioterapeuta, esse a gente basicamente não vê problema nenhum. Perfeito. E dá para você colocar, doutor, qual a diferença de uma perícia judicial, extrajudicial e do INSS? Bom, a judicial, o próprio nome já diz, ela já é baseada no você como perito do juiz, do fórum. O juiz determina você como teu braço direito, o braço direito dele. A extrajudicial seria você ter uma empresa, né, e fornecer serviço a empresas ou aos autores. Por exemplo, como funcionários de banco, autônomos, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa e me machuquei. Aí eu passei pelo médico e do médico eu fui para o meu advogado. Fui lá, minha empresa virou as costas e dessa eu preciso me tratar, não tenho condições e a empresa faz pouco caso e eu fui no advogado. Aí agora eu vou passar por uma perícia, preciso de um médico assistente, preciso do laudo. Esse, na verdade, é o extrajudicial, tá? Esse é o que a gente faz fora. Assistente, tá? Do Tanto, juiz. não, da empresa ou do funcionário. Perfeito. Então, o judicial, não confundindo, é do juiz. Perfeito. Tá? Isso é bom saber, para você que precisa de uma perícia, tanto médica como a fisioterapeuta, identificar o que é um, o que é outro, certo? Então fica essa dica aí. E em relação, doutor Munir, do INSS? O INSS também funciona basicamente na mesma linha. Do judicial? Você tem o perito judicial e o perito médico, né, assistente. Então, por exemplo, porque existe, os dois são peritos, só que um é o tá? O judicial, que é o que é mandado pelo juiz, né? Ele está registrado no rol do fórum, aí ele determina dentro da especialidade e a pessoa ou a empresa vai lá contratar. Perfeito. Então, também é a mesma linha. Tá? Não há diferença nessa parte. Perfeito. E eu estou olhando aqui, doutor Munir, em relação de nexo, não nexo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal ali do outro lado o que é de nexo causal, não nexo causal, se eu posso recorrer de novo. Bom, pessoal, nexo causal, o entendimento é o seguinte: quando há relação
com o acidente do trabalho. Muitas vezes as pessoas têm as lesões, tá, iniciadas pelo trabalho durante anos. Elas são insidiosas. Algumas patologias, elas são bem silenciosas. E ela vem dando um chamariz que a gente chama de fadiga. Muitas vezes dá aquela sensação que você parece que hoje, poxa, estou com o ombro pesado. Vamos supor que é uma região de lesão de ombro. Digitei muito, meu braço hoje cansou, tá? Um cinegrafista, por exemplo, que antigamente carregava, né, aquele de 20 quilos, 15 quilos, atendemos muito, SBT, atendemos na clínica TV Morena, entendeu? Então a gente via muita gente, banco, por exemplo, digitar 8.000 dígitos por hora. Então eram coisas que não tinham uma normativa. E isso vão causando microlesões. E para a pessoa leiga, ela simplesmente tem uma sensação de cansaço. Hoje eu trabalhei muito, cansou. Só que aí, o que acaba ocorrendo? Como todo bom brasileiro, eu vou lá e tomo uma medicação que me alivia a dor. Ou um analgésico, às vezes até um anti-inflamatório, né? E aí melhora. Ele dá um mascaramento dessa simulação da dor. Só que aí, conforme você está mascarado e você digita mais, você vai aumentando mais sua lesão, ou essas microlesões. Então essas microlesões, quando você acaba aquele efeito medicamentoso que às vezes dura aí semanas, quando ela passa, já não vem mais a fadiga. Aí já começa a vir a dor mesmo, falta de força. Vai perdendo. E aí é a hora que você começa a perceber que alguma coisa não está mais correta. Entendeu? E aí vem a pressão que hoje, por exemplo, instituições financeiras, né? Hoje você tem que vender cota, você tem que fechar meta, você tem que fazer não sei o quê. Isso. São cobranças veladas, entendeu? Ô Zezinho, você vendeu aquela cota que você precisava? Ó, não consegui. Pô, a maioria dos meus clientes hoje estão no vermelho, eu ainda vou vender cota? Então é uma situação difícil. Também começa a trazer o quê? Uma situação de pressão. Perfeito. Só que tudo é velado. E todo mundo sabe disso. Só que não é por escrito, tá? Ela é uma pressão verbal. Perfeito. E qual é a patologia hoje mais procurada? Patologia é doenças, tá? Então, qual que é a doença mais procurada hoje em relação à procura do perito? Bom, existem duas situações, as concretas e a não concreta. A não concreta, vamos falar da psiquiatria. Psiquiatria hoje é o auge e não tem outra. Hoje, a nível de Campo Grande, existem 8.600 pessoas esperando perícia, tá? Na psiquiatria, no modo geral. Essa é a subjetiva, porque ela não existe exame, não é que não existe exame, existe alguns exames, mas a psiquiatria é muito o acompanhamento com o médico, tá? Tem que ter o acompanhamento com o médico por tanto tempo, às vezes por anos, com troca de medicação, aumento ou diminuição, né? Troca dessa medicação, entendeu? No contexto, para ver se tem a melhora, se não tem, se aquilo está fazendo bem ou não. Bom, essa é a subjetiva, que é a que mais tem, é a psiquiatria. Hoje o bullying, tá? Burnout, tá? Que são essas pressões aí que a maioria hoje vive. Porque quanto mais se aumenta a demanda, mais cobrança você tem. Bom, na parte concreta, hoje, ortopedia. Tá? É onde tem as lesões por repetições. Então, essas lesões de repetições é onde realmente hoje é o campeão ainda de situações. Existem também problemas cardíacos,
em menor instância. Existem regiões, por exemplo, como renal, entendeu? Intoxicações. Então, só que são em menores contingentes. Mas hoje a parte concreta hoje, que você vê exame, que você olha exame, hoje é a parte ortopédica ainda. Perfeito. Ela é a campeã de audiência. Só perde para a psiquiatria, né? Hoje a psiquiatria ela anda bem lado a lado com a Com a ortopedia. né? Então são as duas principais hoje. É porque antigamente era mais difícil, né? Porque eu posso chegar aqui para um colega ou para um médico e falar assim, hoje eu não estou bem. E aí? Estou realmente com problema ou não? Então eu preciso ter um acompanhamento, entendeu? Perfeito. Então é realmente por isso que é difícil você fechar um diagnóstico. Perfeito. Tá? E também o fator emocional afeta o corpo todo, né? Esse já é de praxe, já é comprovado. Sim. Doutor Munir, dando consequência aqui, a gente fala em perito médico, perito fisioterapêutico, que está na moda agora, há muito tempo, e é cada dia crescendo mais. E eu gostaria que você falasse um pouco para nós em relação à fisioterapia do trabalho e medicina do trabalho. E ela acompanha junto com a perícia também. Sim. Por exemplo, principalmente imobiliário, móveis, ergonomia, postura. Sim, É sim. o que leva a fazer umas perícias também. Eu vou só te posicionar numa melhor contingência. A medicina do trabalho, ela abrange o admissional, o demissional, o periódico. Só que ali, dentro da ergonomia, existem contratações de fisioterapeutas, tá? E o fisioterapeuta também, que é contratado fora da empresa, que é, por exemplo, um assistente, ele pode tanto fazer o nexo causal, quanto ele pode fazer, né, a parte da ergonomia. Ele pode ser contratado como perito assistente. Então, que muitas vezes quando se fala em empresas de medicina do trabalho, não é o médico que vai ali para fazer. Muitas vezes ele assina, né, como responsável junto com o físio, mas não é ele que vai, tá? Porque essa é uma grade dentro da fisioterapia. Então, na verdade, é o fisioterapeuta que faz a parte da ergonomia. Perfeito. E você podia contar para nós como que é feito a transição de móveis adequado? Sim. Aquele tal de laboral, uma ginástica que a empresa pode fazer? Conta um pouco isso para nós. Existe sim, Samir. Existe. Muitas vezes você vai em setores de empresas que existe hoje o e-social. E antes do e-social, era feito uma análise, por exemplo, em call center. Todo mundo conhece call center. E aí o que acontecia? Muitas vezes tinham pessoas com alturas, né, inadequadas para aquele tipo de móveis. Então aquele mobiliário, por exemplo, pegava uma pessoa de 1,85 m, 1,90 m, com um mobiliário baixo, padrão. Vamos colocar padrão. Só que para uma pessoa dessa altura, já não é padrão, para ele é baixo. E pegava pessoas de 1,55 m, 1,50 m, que para ele ficavam até um pouco mais alto. Então, o que acontecia? Quando a gente chegava para fazer a perícia, muitas vezes a gente ia com a visão do nexo e da ergonomia. Só que quando a gente não tinha a parte do só mexer com o nexo, a gente dava a dica para a empresa, falar assim, olha, chama o ergonomista para que você possa fazer uma análise. Mas, doutor, vai ser um gasto tremendo. Não tem gasto. Você pode fazer adequações. Perfeito. Entendeu? Bom, eu vou te contar uma prática bem simples. Uma vez eu cheguei num frigorífico no interior aqui do estado. Não sei se você já chegou em abatedouro de frango. Tinha um rapaz na contratação desse abatedouro que tem a nória, que é onde vai os frangos já depenados. Nisso, tinha um rapaz de 1,61 m cortando frango lá na última. Se esticava todo.
Lá na última, eu falei, rapaz, cara cortando 7, 8 mil frangos por dia, 9 mil frangos por dia, naquela época estava numa exportação violenta, e um cara, desculpa, cara, um indivíduo, tá, com 1,93 m, lavando frango, depenando frango, numa, tipo um tanque com água quente, 60 centímetros. Podia ser o contrário, então. Então, o que acontece? Na hora, a visibilidade do RH foi cega, foi nula. Entendeu? Inclusive, na época, um juiz estava escrevendo um livro e falou, Munir, eu preciso muito da sua ajuda dentro dessa parte biomecânica, vou colocar teu nome no livro. Aí, quando eu comecei a falar para ele, pô, doutor, tem que fazer uma mudança, pelo menos que os funcionários altos vão para as nórias e os funcionários mais baixos vão para os tanques de lavagem ali, para despenar os frangos ali. Ele falou, Munir, mas isso a gente não pode comentar porque é complicado mexer na empresa. Eu falei, mas doutor, se o senhor quer uma coisa mais justa, basta chegar e colocar, não é uma lei. Basta ter uma integração, uma palestra que a gente possa fazer e conscientizar. Acabei não participando do livro. Perfeito. E você, que mexe com a perícia aqui dentro de Campo Grande e todo o estado do Mato Grosso do Sul, e você mexe com outros estados, existe alguma diferença de perícia desse estado para um outro estado? Não, basicamente é o mesmo. O que a gente tem feito... É uma coisa só. O que a gente tem feito foi sempre procurar não ser o mesmo. Você já conhece meu laudo. Então, todas as vezes que eu faço o meu laudo, os juízes me ligam de fora falando que nunca tinha visto um laudo de como foi feito. Então, eu faço muitas coisas que o pessoal nunca tinha visto. Eu tenho um juiz que ele não queria que o físio fizesse. Quando ele viu o meu laudo, ele falou, você vai fazer para mim, mas só você. Não sou melhor que ninguém, mas eu sempre procurei muito fazer diferente do que os outros fazem. Porque se eu chegar aqui... Desculpa, eu vou dar um exemplo dos nossos queridos cinematografistas aqui. Se eu falei a palavra errada... me corrija. Filmar por filmar, todo mundo filma, não é verdade? Liga a câmera, não é? Mas se ele for dar um tchan especial, faz um close legal, fecha um negócio aqui, pega um ângulo legal, ele vai ser diferente de todo mundo. Foi o que eu comecei a fazer. Então hoje, todo mundo faz um laudo de 5, 10 páginas, 15 páginas e acabou. Meu laudo menor é 70, 90, 120 páginas, mas com conteúdo, com fundamento, com imagem explicando que aquilo, porquê daquilo, por que esse tipo de lesão traz isso, aí eu fundamento com a imagem, entendeu? Eu era o único perito que entregava com vídeo, biomecanicamente, por que daquele tipo de lesão, por que de tal ângulo a tal ângulo é a lesão que o bancário faz, porque daquela lesão de ângulo, a partir daquele ângulo ao ângulo, não é mais aquele tipo de lesão que o bancário faz. Entendeu? Então, no modo geral, é fácil. Agora, você pegar rodapé de livro, não é todo mundo que faz. Então, a gente tem que ser bem dissuasivo, bem objetivo, entendeu? Eu brinco com todo mundo que eu tenho um arco, uma flecha e um alvo. E eu não posso ficar tirando essa flecha, eu só tenho uma flecha para acertar o alvo. Eu não tenho duas flechas, eu tenho uma flecha. Não desperdiçar, né? Eu não posso errar o alvo. Perfeito, perfeito. E como que os juízes hoje vê em relação à sua normativa, à sua perícia, perante aos outros, que é um pouquíssimo ênfase, como o seu é bem mais complexo? Hoje eles já estão bem acostumados, né? Por mais longa que seja a questão de numerações de conteúdo, mas eles gostam muito porque vem muito fundamentado. O que eles querem é fundamentação. Porque o juiz está ali, ele vai ver... E vem muita imagem. Então eles anotam aquilo ali.
E eu tenho juiz que eu brinco, e aí, enjoou? Não, não enjoei, porque eu gosto de ver aquilo ali, estou entendendo e eu estou aprendendo, porque eu visualizo. É a mesma coisa que eu tentar contar a história, uma história de um guerreiro, aí você vai ficar imaginando, quem que é esse guerreiro, como que ele era? Aí você vai lá, assiste o filme, poxa, né? Agora eu sei quem que é esse guerreiro, entendeu? Eu vi. Então, se você tentar colocar para um aluno que ele não tem o vislumbre daquilo, né, ele não vai enxergar. Ele vai tentar imaginar 1000 coisas, vai cansar e vai falar, não quero mais saber. Entendeu? Não, com um vislumbre que ele vê aquilo, vendo aquela situação, ele vai olhar e falar, não, peraí, é bem diferente. É gostoso de ver. Porque quando tem as fundamentações, ele fala, ó, isso aqui vale a pena porque eu vou bater o martelo com toda a certeza, sem prejudicar ninguém. É isso que a gente quer, entendeu? Eu não quero prejudicar ninguém, porque a questão do justo, a gente está ali para ser isso. Pelo menos o mais justo possível. Entendeu? Perfeição não existe. Mas pelo menos o mais justo possível. Perfeito. E dentro da perícia, por exemplo, o cara perdeu. Não teve nexo causal, como vocês falam, né? Ele pode recorrer novamente, fazer outra perícia? Não. Não, porque depois que saiu, bateu o martelo, não. Não, né? Não. Tendo fundamentação, a não ser se houver um grande erro do perito, aí pode até pedir nova perícia, se houver dúvida do juiz. Mas quando é feito de um perito idôneo, ele fez certinho, ele marcou ou deferiu ou não deferiu, independente do resultado, não tem. O que pode ser pedido são quesitos posteriores. O porquê? Por exemplo, eu entrei com a ação, perdi a ação. Aí meu advogado chega, mas por isso, vai mandar um monte de pergunta para responder. De repente eu posso conseguir virar aquilo e pedir uma nova perícia. Mas se o juiz fechar, tramitar em julgado, não. Perfeito, doutor Munir. E, doutor Munir, qual é a doença mais procurada para fazer uma perícia hoje? Literalmente ortopédica. Coluna, sim. Ombro, isso. Punho, cotovelo, são as mais cervical, joelho. É que a gente atende uma demanda muito grande. A gente atende a área civil e militar. Então não dá para ter uma noção. Não, a gente atende... a área militar é muito coluna e joelho. A parte da lombar, quadril. Porque eles têm muita impactação. Eu atendo muito o Exército, Aeronáutica e Marinha. Você podia explicar um pouquinho para nós aqui, doutor Munir, perícia previdenciária e securitária. Qual que é a diferença de uma e de outra? A securitária, ela é da pessoa que faz o seguro para uma questão de... O seguro fala segurança, né? Uhum. Então, quando ocorre um sinistro, né, ele tem o direito a receber. Só que muitas vezes também ela pode ser contestada, tá? Como já aconteceu casos de contestação falando que o próprio autor, né, o dono do seguro, causou aquela situação. Tá? Aí pede perícia para ser comprovado. Então, isso pode acontecer. Mas a do seguro, se ela for comprovado que você, por exemplo, teve um acidente, quebrou um braço, ela paga o sinistro normalmente. Valor depende do que você contrata. Perfeito. O previdenciário é quando a pessoa ela é trabalhadora, ela recolhe e ela tem o direito, né, quando se acidenta, né, ou auxílio-doença, ela tem o direito a receber do governo, no afastamento. Tá? Ou até a aposentadoria, caso... Isso que eu ia te perguntar, a aposentadoria entra nessa parte? Também. E vocês estão aptos a fazer isso? Também, sim, a gente faz muito isso. Hoje é o filão de ouro, tá? Porque muitas pessoas não sabiam que poderiam estar, além de aposentado, não precisar pagar imposto de renda. Se ela estiver acometida... não gosto de falar, pessoal, de doença. Doença é uma situação muito pesada. Eu gosto de falar patologia, tá?
Então, quando o indivíduo tem uma patologia, tá, que está dentro do rol, tá, como cardiopatia grave, nefropatia grave, que é o rim, tá, hemopatias, artropatias, que são problemas de coluna, tá, diabetes. Então, entre várias situações, tá, aí ele pode pedir, entrar com um advogado que entra administrativamente. Aí ele só tem que ser uma pessoa que trabalha, ser registrada e também recolher. Tá? Ele recolheu e ele aposentou, ele tem direitos. Ele não tem prazo para essa entrada. Tem gente que entra depois de 10 anos, 15 anos. Só que ele tem 5 anos para recolher. 5 anos para receber. É retroativo 5 anos, tá? Vamos responder assim. Perfeito, perfeito. Uma outra questão, doutor Munir, para a gente saber aqui, principalmente o pessoal do outro lado ali que estão nos ouvindo, nos assistindo, em relação àquelas pessoas que têm uma doença autoimune, uma doença grave, um acidente, ou nasceu sem um membro, como que ele pode estar entrando com vocês, perito, tanto médico como perito fisioterapeuta, o PCD, para adquirir com desconto? O PCD... Como que é feito isso? O PCD, ele dá esse direito a esse rol também. O rol também, até no previdenciário, muita gente já entra com o laudo previdenciário junto com o PCD, porque é a mesma abrangência. É a mesma abrangência. Então, por exemplo, pessoas com doenças autoimunes, pessoas que tomaram, os pais, a mãe tomou muitas medicações que trouxeram no nascimento, né, com membros, né, prejudicados, né, pessoas com amputação, então pessoas com lesões agravantes, então ele pode pedir. E esse PCD só tem uma normativa, ele tem que passar pelo Detran, passa com a perícia, aí ele entra com esse laudo junto, né? E a perícia do Detran que vai também auxiliar. Aí esse laudo ele fica como a defesa dele também. Tá? Aí ele pode tirar o carro com a linha do desconto do governo. Perfeito, perfeito. Bom, nós acreditamos que hoje a tecnologia está muito avançada, perfeito? Sim. E dentro dessa tecnologia nós temos a inteligência artificial. Como que ela pode ajudar e não ajudar a perícia? Bom, eu não uso inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa muito dinâmica e positiva em determinadas situações, em contexto de texto. Mas o que ocorre na perícia é a observação para com o periciando, entendeu? Então não tenho nem como eu colocar aqui, por exemplo, uma situação de chegar e colocar assim, colocar, por exemplo, um colega meu, falar, olha, eu não vou poder digitar hoje, mas digita aí para mim um laudo pericial que eu fiz com um periciando aí ontem. Ele vai falar assim, mas o que aconteceu ontem? O que você questionou? Então, o IA, ele pode te ajudar numa conclusão melhor para quem tem dificuldade. Uma orientação praticamente. Pode. Isso até ele pode te ajudar. Mas no contexto do que você viveu ali naquela 1 hora e meia, tá? Eu falo isso, tem gente que até vai estranhar. Tem gente que vai estranhar 1 hora e meia numa perícia, sendo que eu já passei por 10 minutos, 15 minutos. Bem diferente. Isso aí, cada um com seu sol, tá? A minha perícia ela é bem demorada. Então eu não faço esse negócio de 10, 15 minutos. Tá? 10, 15 minutos é igual quando o paciente do SUS chegava lá na clínica. A gente atendia 40, 50 minutos. Eu falava, mas doutor, na outra clínica era 10, 15 minutos. Cada um com o seu sol. Entendeu? Então, aqui você está aqui, se eu procurei atender vocês do SUS, pelo SUS, eu vou atender a mesma coisa que o Unimed, a mesma coisa que o particular. E eu tenho prova disso que a gente vivia lotado. Então, a gente chegava a atender quase 200 pacientes por dia.
E muita gente do SUS não queria mais em outro lugar, queria a nossa clínica, porque a gente atendia demorado. Então via a família inteira, entendeu? Por quê? É aquilo que eu sempre falei. Atenda seu paciente como se fosse o primeiro e o último. Não desdenha de ninguém. Do mais simples ao mais nivelado que você puder. Atenda ele com todo o carinho do mundo. Não subestime ao mais simples ao mais nivelado. Porque às vezes ele vai te dar uma lição de moral que você vai levar daqui para lá na frente. E um dia você vai precisar dele. Eu já atendi gente que chegava no consultório que não sabia falar bom dia direito. E ele falava assim, doutor, me perdoa, essa é a minha melhor roupa. Tudo rasgado. Eu falava, olha, eu não estou aqui para ver sua roupa. Eu estou aqui para ver o que o senhor tem. E o advogado falava, olha, realmente... Não estou falando de mim, não, Munir. Eu estou falando da minha natureza. É minha natureza. Então eu nunca desmereci ninguém. Então eu não gosto disso. Isso realmente eu não gosto. Então a gente tem que procurar sempre dar o melhor, entendeu? Com respeito. Porque a gentileza gera gentileza. É claro que você vai se defender de uma situação pesada se a pessoa vier para você pesado. Aí você toma a sua ação. Mas se a pessoa chega ali, ela não está indo ali porque ela quer, ela está indo ali, tá? Porque ela não está bem. E ela precisa de um parecer para que dali para frente ela possa ter um tratamento. Porque muitas vezes ela não tem nem o que comer. Como que ela vai poder tomar uma medicação sendo que ela não tem o que comer? Ela depende desse laudo pericial para sair o dinheiro dela do INSS. Ela vai precisar de um laudo trabalhista para poder fazer um tratamento dela que ela não conseguia sair. Quantos bancários, por exemplo, conseguem sair na hora do banco para fazer uma fisioterapia? 99% não consegue. Só se tiver afastamento mesmo. Olha lá, né? Perfeito. Bom, doutor Munir, antes de nós encerrarmos, eu queria que você falasse um pouquinho do seu consultório Acto Perícias. Da onde você tirou esse nome Acto Perícias? Bem, todo nome é como um filho, né? É difícil você achar, todo nome é bonito, até a hora que você tem um filho. Aí você fala, não, esse filho é difícil, não, isso aqui não vai. Ah, lembrei daquele nome que eu não bato bem com a pessoa, lembrei que não me dou bem. A acto foi mais a questão de ação, porque ela no grego e no latim é ação. Então sempre eu gostei disso, porque a nossa perícia ela é mais investigativa do que só perícia. Então eu não vou entregar o ouro aqui. Mas para quem sabe, sabe. Então eu não faço a perícia só sentado na cadeira, já entenderam? Entendeu? Então a nossa perícia ela é muito investigativa. Na contratação a gente investiga. Perfeito, perfeito. Tá? Então realmente o nome da Acto Perícia é uma perícia de ação. Tá? Você faz tanto lá como... Perfeito. Tá. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui agora, doutor Munir. Sim. Tem aquele bate rápido, jogo, tá? E você vai tentar responder aqui para nós, esse bate rápido aqui, né? Uma descontração. Tem que ligar o turbo? Vamos lá. Por gentileza, liga o turbo aí. Cor. Azul. Comida. Comida árabe. Churrasco ou peixe? Churrasco? Mulher loira ou morena? Ambas. Perfeito. Tá certo. Família. Família sempre em primeiro lugar. Munir. Em árabe fala que Munir é iluminado. Então, já diz por tudo. A sua profissão? Maravilhosa. Perito. Meu sonho realizado. Filhos? Maravilhosos, não tenho o que falar. São dois maravilhosos. Perfeito. Tá aí, pessoal. É com muita honra, doutor Munir Tanzi, receber você aqui no nosso estúdio. Você precisa saber. E que te convido mais vezes para participar e mais... Vamos falar de mais temas. Eu acredito que dentro da fisioterapia, dentro da perícia sua, uma conversa muito ampla e muito complexo para poder discutir e o público saber realmente o que uma perícia
fisioterapêutica pode agir, certo? Sim. Se você quiser passar o contato com o pessoal, para quem precisa, e passar uma mensagem para o pessoal ali bem rapidinho. Bom, agradeço mais uma vez, tá, a oportunidade de estar aqui. A minha empresa Acto Perícia está em aberto. O contato é o telefone 67 98415 3090. É a Rua Pernambuco, 2660, no Jardim Autonomista. Fazemos triagens também, não cobramos a consulta. Por quê? Muitas vezes a gente tira a dúvida já antes da contratação. E o interessante é que sempre que for passar por uma perícia, antes de falar em laudo, o mais interessante de tudo é ter um médico assistente do seu laudo no dia da perícia, porque muda muito o resultado, tá, que pode sair para você no final dessa perícia, porque muitas vezes você indo sozinho, pode ocorrer de peritos entenderem e você ele questionar você de uma tal maneira no vulgar e depois perguntar questionamentos, tá, técnicos, e você se contradizer sendo a mesma coisa. Então tome muito cuidado, tá? Então a dica fica aí, sempre ter um médico com você, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Bom, ficou a dica aí para vocês do Dr. Munir Tan sobre a perícia, para quem precisa, é só procurar. Dr. Munir, é com uma honra te dando lembrança do programa Você Precisa Saber. Não é uma simples caneca, é uma caneca que você tem que encher com água quente, ou um chazinho, um cafezinho, ela se transforma e vai aparecer o programa Estúdio Você Precisa Saber. Então tá aqui o seu presente. Obrigado, senhor. Certo? Valeu, obrigadão. Obrigado mais uma vez. Agora eu convido você para participar do nosso programa através do YouTube e nas minhas redes sociais, que hoje, Dr. Munir, você está inaugurando o Estúdio Você Precisa Saber. Legal. É o nosso primeiro programa de vários. E o mês de agosto, que é o aniversário de Campo Grande, nós vamos trazer muita entrevista interessante para você. E que você queira participar, é só entrar nas minhas redes sociais. Então eu conto com vocês e até o próximo programa.